Jogo de futebol, brincar com carrinho, para meninas, boneca, casinha. Boneca para menina, bola, carrinho para menino. Criei uma menina onde ela podia jogar bola, era boa no futebol. Eu sou da velha guarda, né, cara? E eu tenho uma guria de 6 anos. Às vezes ela pede um carrinho de controle, eu digo, não, isso é para guria. Não quer um ursinho? É preconceito. Vem de anos, não adianta. Isso eles brincavam. Eles brincavam de boneca. Até é melhor criar os filhos se é tanto feminino como masculino. Um menino brincar de boneca já vai pro lado do homossexual, né, no caso. É machismo, é? O rosa pro menino é um pouco discriminado, né, entre as crianças. Às vezes pode eles não querer usar, né, uma camiseta rosa, uma calça rosa, mas por mim não teria problema nenhum. Tentava puxar ele mais pro lado masculino, né? Se ele vai fazer balé, tudo bem, mas se ele em casa vai querer usar roupa de balé, eu acho que eu não deixaria, não. A guria tem que ser tratado mais, digo, mais carinho, mais jeito, eu acho assim, sabe? O guri não tanto, né? Caiu, ó, te levanta e vai cair de novo. Se é a guria, não, você já quer pegar no colo, se machucou, né? Isso até é um erro, mas é o que eu penso. Quem inventou que meninas devem vestir rosa e meninos devem vestir azul? Desde muito cedo, as crianças são orientadas por uma grande quantidade de regras culturais, que vêm de pais, amigos, escola e, sobretudo, da mídia. Ao receber essas informações, os pequenos podem crescer aceitando naturalmente o fato de que possuem um papel pré-determinado na sociedade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por que, por exemplo, meu filho não pode ter uma boneca? Uma identidade masculina e uma identidade feminina, ela é formada. Elos entre sexo, gênero e sexualidade, isso não existe. Associar aventuras a meninos e bonecas e maquiagens a meninas pode parecer tão natural. Essas relações acompanham as crianças nas roupas, nas brincadeiras e até mesmo no material escolar. A construção de gênero e sexualidade ocorre inserida no mundo no qual vivemos. Contudo, cabe perguntar: quem tem o direito de determinar o papel de cada um na sociedade? Ser menino e ser menina já é toda uma construção social e histórica desde o momento do nascimento, que não é por acaso que quando nasce uma menina, a gente dá à menina toda a indumentária, já toda a vestimenta cor-de-rosa, né? Quando a gente dá à menina uma roupa cor-de-rosa, a gente está dando à menina delicadeza, a gente está dando à menina toda uma questão de se voltar mais para as coisas do lar, do interior, do doméstico, da sensibilidade, da pureza, da delicadeza. E ao menino a gente já dá as cores azuis, porque a gente espera que esse menino tenha na cor azul já a questão do público, do mar, do infinito, do céu. A gente já designa para o menino outras características. Então as crianças, elas já vêm, né, com uma questão de gênero moldada desde lá das séries iniciais e desde que o menino e a menina nascem, eles já começam a se inserir dentro dessa identidade, né? Então, quando eles chegam para mim ali nos seus 10, 11 anos, na quinta série, eles já estão com essa identidade formada, né? O que é ser menino, o que é ser menina, né? Nessa nossa cultura, eu acho que é improdutivo sem pensar nas constituições de masculinidades e feminilidades como sendo algumas marcas históricas e culturais, não é, constituídas a partir das relações de gênero. Os meios de comunicação lidam perigosamente com essas questões do ser menino e ser menina na nossa sociedade, uma vez que os meios de comunicação desde sempre apontam para a menina toda uma questão de uma erotização do lugar dela como mulher. Os meios de comunicação já vão construindo desde sempre o que é que vai ser essa menina quando for mulher e já vão colocando à disposição dessa menina todas as ferramentas que ela vai dispor, como a sedução, como a aproximação do masculino,
servindo ao homem, enfim, todas as construções de uma futura mulher. A menina, o que se nota nas meninas, e ainda nas séries finais, né, o que é, assim, bastante chocante, é que a menina vem com mochila da Barbie, né, com mochila da Hello Kitty, com mochila, cadernos, canetas, né, e os meninos Max Steel, né, Power Rangers, enfim, todo esse universo mais agressivo para o menino e de maior fragilidade para a menina. Isso é uma marcação da diferença. Se um menino, né, vir, por exemplo, com um caderno de flores, por exemplo, como foi um caso que aconteceu, né, na minha experiência, já é também uma questão opressora. Por mais, e o menino não significa que ele é gay trazendo isso, mas ele vem essa marca, né? Por quê? Porque aquela marca da flor, do rosa, né, de boneca, de casa, do doméstico, é ligada à menina, né? Isso é bastante forte. Na hora da merenda, no refeitório, né, nas comidas, enfim, que eles trazem industrializadas, também vem essa questão das princesas para as meninas, né, dos heróis para os meninos. Isso é uma pedagogia da mídia. Como estratégia de mídia, os publicitários, o que fazem? Eles deixam os seus produtos didaticamente palatáveis para essas crianças, né? E bom, as crianças observam o produto, se identificam, né, nas outras crianças e, enfim, constrói-se a partir disso um desejo em possuir aquela boneca, aquela roupa ou determinadas marcas. Da pesquisa que foi feita na Universidade do Oriente, em Cuba, né, acerca dos homens que trabalham nas companhias elétricas, que tinham o maior índice de acidentes em todo o país em relação à sua profissão. O que a gente percebeu no campo da pesquisa? Que esses homens se acidentavam porque eles não usavam material de segurança. E por que eles não usavam material de segurança? Porque eles tinham que ser heróis, como Che Guevara, como Fidel. Eles tinham que ter essa representação do masculino naquela cultura. E usar material de segurança significava ser homens frágeis. Não usando material de segurança, evidentemente eles caíam e morriam. Então nós tivemos que fazer todo um trabalho acerca da construção da masculinidade naquele contexto, para eles se darem conta que usar material de segurança não significava ser menos homem. Influenciadas pela mídia, seja a internet, os outdoors, os programas de televisão ou os comerciais, a cada dia as crianças estão construindo a sua identidade. O resultado disso pode ser visto nas salas de aula. Crianças frequentando o ambiente escolar e se impondo de diferentes formas, meninos pela agressividade e dominação e meninas pela beleza e sensualidade. Onde as crianças aprendem esse tipo de comportamento? Há alguns anos a gente houve uma publicidade específica da sandália Melissa, né, onde os corpos das crianças foram substituídos por cabeças de bonecas. E uma vez substituída a cabeça das crianças pela cabeça das bonecas, a mídia se sente autorizada então a trazer para dentro daquela publicidade as crianças, aquelas meninas em poses altamente sensuais, né, corpos altamente erotizados, né. O menino tava doente aquele dia e aí ele estava chorando muito, assim, na 1 hora de projeto ele estava chorando e uma menina me perguntou: professor, mas chorar é coisa de homem ou é coisa de mulher, né? Sendo que é um fator biológico, né? Eu disse, é uma coisa de ambos, é uma coisa do ser humano, né? Independente de ser homem ou mulher. Então passou, logo a discussão foi suplantada, ficou natural, tanto o homem quanto a mulher chora, e aí eles voltaram para a sala de aula com a professora titular, enfim, e o menino continuou chorando, né? Porque ele estava doente, enfim, e voltou a chorar. Eu escutei da minha sala, então, a professora dizendo: para de chorar, parece até uma menina. A escola, uma vez situada dentro de, né, é um produto de uma sociedade, né, e a gente vive numa sociedade que opera com a lógica dos bens do consumo, né, e não à toa as questões midiáticas elas estão um pouco para resolver essa questão ou para potencializar e incentivar o consumo, né. Com isso educam-se crianças, né, educam-se as crianças, educam-se os pais e cria-se uma certa expectativa do vir a ser.
né? Então, a menina que brinca de boneca, né? O guri que joga futebol, cria-se a partir disso uma expectativa de que, bom, quando adultos, esse sujeito vai se relacionar com uma pessoa do sexo oposto e que, bom, vai ter filhos e, enfim, vivem felizes para sempre, como nos dizem as histórias, né, as histórias de princesa e de príncipe. Quando tu tem um dia diferenciado dentro da escola, por exemplo, a Semana da Criança, né, que eles podem vir vestidos com fantasias, geralmente as meninas vêm todas de princesa, os meninos todos de super-herói. Uma coisa interessante é que na própria sala, por exemplo, na minha escola, a própria sala do primeiro ano, que é os 6 anos de idade que eles estão entrando dentro da escola, existe o espaço da menina dentro da sala de aula e o espaço do menino, né? Nas aulas de educação física do professor André não há fila de menino e fila de menina, né? A gente se organiza em 2 filas, tudo misturado, que é o que eu proponho para as crianças. Por que, por exemplo, meu filho não pode ter uma boneca? Por que eu não posso dar ao meu filho uma boneca para ele também aprender a importância dele como pai maternar? Por que eu tenho que dar ao meu filho somente esses brinquedos de guerra, enfim, todos esses brinquedos que ensinam a ele como ser menino na nossa sociedade? No bloco a seguir, confira como o comportamento adulto influencia a vida dos pequenos. Discutir a infância hoje é um desafio para pais, educadores, pesquisadores. Não há apenas um caminho. Talvez possamos caminhar em direção ao diálogo, um debate em que diferentes vozes possam ser ouvidas. Atualmente elas têm sido autorizadas a colocar salto alto, usar brincos, batons, né? E isso tem sido incentivado não só pela mídia, mas também pelos pais, que entendem esse movimento como sendo um movimento altamente banalizado mesmo, né? Do tipo, não tem problema, é só uma criança querendo brincar de ser mulher, né? Eu acho que a gente precisa também tensionar essas questões e problematizar um pouco. É quase uma perda daquela ideia de inocência da infância que a gente tinha, né? Erotizado desde o início, né? E aí, essa é quase um mini adulto, né? Uma erotização vindo de um padrão, por exemplo, de novelas, enfim, de programas, de questões que são vistas, e é uma reprodução. Estamos cada vez mais podendo compreender a diversidade humana, podemos compreender melhor a singularidade humana, afinal ninguém é xerox de ninguém. E apesar de toda a evolução que nós temos, a gente vê algumas áreas onde isso ainda não acontece. Por exemplo, a própria mídia, que permanentemente ainda reforça as designações de gênero de menina e menino. Tanto que nas propagandas o que a gente vê é um reforço permanente a essas designações de gênero, não é? Então a gente vê algumas áreas onde isso permanece. E isso influencia, evidentemente, na cultura. Eu acho que nessa questão de gênero, nessa marcação da diferença, realmente não existe culpado, né? Não existe o professor é culpado por perpetuar um estereótipo, o pai é culpado. Eu acho que é uma coisa cultural. É uma questão cultural muito mais ampla do que a própria escola, né? Vendo que a escola ela está inserida dentro dessa cultura também. Então essas crianças elas já vêm, né, com esses produtos comprados pelos pais. Né? Então elas adentram a escola já com esses produtos. Então eu acho que não cabe culpar ninguém, nem pai, nem mãe, nem professor, nem equipe diretiva, mas sim pensar, né, junto com os pais, junto com os professores, essa relação de consumo, essa pedagogia da mídia, né, que está aí ensinando um modo de ser masculino e um modo de ser feminino. Essa norma, né, que muitas vezes não é percebida. Que a gente pudesse perceber que ser homem e ser mulher na sociedade é um atributo socialmente construído, que a gente pudesse perceber que nós mulheres, quando deixamos de lado vários atributos masculinos, perdemos muito, que os homens também, quando perdem a feminilidade, perdem muito, que um homem feminino é um homem muito mais completo, que uma mulher com uma certa pitada de masculinidade é uma mulher que vive muito melhor, e que a gente possa, sim, perceber essas questões como questões que complementam tanto o homem quanto a mulher. Muitas questões na discussão de gênero, sexualidade, a questão da construção do masculino, feminino,
muitas conquistas já foram feitas, né? Eu acho que a gente evoluiu muito em ver que entre feminino e masculino são conceitos muito relativos, né, nessa construção, mas que ainda, né, a mídia tem um papel muito forte de formação de opinião e formação nesse modo de ser feminino e masculino, e eu acho que não é questão de culpar nenhum setor, mas sim refletir sobre os discursos que estão aí e ver que as coisas são muito mais culturais do que naturais. Esses elos entre sexo, gênero e sexualidade, isso não existe. Existe na nossa cabeça, nas nossas representações. Mas, entretanto, isso causa, né? Uma vez uma criança, um menino que joga futebol, que não se relaciona que vai se relacionar por um acaso com um outro menino, isso gera uma frustração muito grande naqueles pais, né, e naquela própria criança subjetivada por aquela lógica das relações de gênero e da sexualidade. Eu acho que a mídia de consumo, né, eu acho que a nossa sociedade de consumo, ela tem uma interferência muito forte nesse processo, né? Tem incentivado isso e nos educado para isso. Qual é o nosso papel na vida das crianças? Será que podemos fazer diferente? Estas são algumas das indagações que promovem o encontro do projeto de extensão Nosso Bairro em Pauta e a pesquisa na Universidade Fevale. No próximo programa, vamos continuar falando sobre infância e mídia. Até lá! Se fala tanto em bullying, qual é o maior bullying que existe? É acerca justamente das diferenças humanas. Então, quando a gente pensa em gênero, a gente promove educação para a paz. E eu penso que isso também é tarefa dos pais. Os pais também têm que pensar que meninos e meninas têm que ter essas designações melhor construídas.